Vamos continuar o nosso estudo com relação às profecias de Mateus capítulo 24. Nessa lição e na próxima, vamos falar sobre a destruição de Jerusalém e como se cumpriu ao pé da letra a profecia de Mateus 24. Depois falaremos sobre a destruição final do mundo e também vamos ver como se cumpre, nos mínimos detalhes, ao pé da letra, essa profecia. Tá bom? Então, a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, quando o exército romano chegou e destruiu literalmente Jerusalém. Tá? Só que antes dessa destruição, houve sinais, eventos que aconteceram. E esses eventos seguem a ordem cronológica que está aí em Mateus capítulo 24. Vamos começar estudando aquilo que está em Mateus capítulo 24, o versículo 4 e 5. Tá? Mateus capítulo 24, vamos ler o versículo 4 e 5. Muito bem, disse assim, aqui Jesus vai responder, né, a primeira pergunta dos discípulos. Eles lhe perguntaram, quando será, quando estas coisas acontecerão? Quais coisas? A destruição de Jerusalém. Tá? Então Jesus vai falar agora o que vai acontecer antes da destruição de Jerusalém. Disse assim no versículo 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal, antes da destruição de Jerusalém, era que haveriam muitos falsos cristos, que enganariam a muitas pessoas. Agora, quando e como que isso se cumpriu? Se você abre aqui sua Bíblia, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 5, vamos ler o versículo 36 e 37. Ali nos mostra que já na época dos apóstolos, houve um homem chamado Teudas e outro também chamado Judas, que eram de Galileia, que eles assim foram falsos profetas, se colocaram como mensageiros de Deus e enganaram a muitas pessoas. Abra aí, disse assim o versículo 36. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Depois disso, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu. Ele liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seguidores foram dispersos. Então, já na época dos apóstolos, havia essa agitação, esse movimento de que surgiram muitos falsos cristos, muitos falsos profetas e enganaram a muitos. Somente esse homem Teudas disse, olha, ele conseguiu levar, disse, 400 homens junto com ele. Os discípulos que estavam perto dele eram 400 homens. Ele morreu, surgiu Judas, a mesma coisa, ele enganou muita gente. Agora, não foram os únicos. Quando a gente vai para o livro de Atos, o capítulo 8, e vemos, por exemplo, o versículo 9 e 10, ali aparece outro chamado Simão o Mago. E ele, inclusive, fazia milagres, tá? Tudo para enganar as pessoas. Disse assim o versículo 9 e 10. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia ser uma pessoa muito importante, tá? Alguém que estava vindo em nome de Deus. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Então, disse esse Simão, ele começou a enganar as pessoas praticando o quê? Feitiçaria. Só que ele não falava que era feitiçaria, né? Ele falava o quê? Que eram milagres. Que ele estava vindo, disse, em nome de Deus. E as pessoas diziam, não, esse é o poder de Deus manifestado. Ele é o Messias, ele é Deus. Mas disse o que ele fazia, na verdade, disse era apenas feitiçaria. Era um mago, um falso Cristo.
mas diz que enganou o povo de Samaria. Muita gente seguiu esse Simão, tá? Agora, eu quero ler para vocês uma citação que está no livro O Desejado de Todas as Nações, onde Ellen G. White fala, assim, comenta sobre o problema que havia naquela época com relação aos falsos cristos e os falsos profetas. Ela disse assim na página 628: muitos falsos messias apareciam, pretendendo operar milagres e dizendo chegado o tempo do livramento da nação judaica. Eles desviaram a muitos. As palavras de Cristo cumpriram-se entre sua morte e o cerco de Jerusalém. Apareceram muitos falsos messias. Então, antes da destruição de Jerusalém, surgiram muitos falsos messias. Enganaram, disse, a muitas pessoas. E qual era essa mensagem desses falsos cristos? Disse que o povo de Israel seria livrado. Nada vai acontecer. Vocês vão ser livres, vai ser um período de paz, vamos destruir os romanos. E assim conseguiram enganar as pessoas. É a mesma coisa que acontece no tempo que estamos vivendo, queridos amigos. Hoje em dia, eu vou só colocar para vocês um pouquinho daquilo que a gente vai falar mais para frente. Mas hoje em dia existe um ensinamento que a maioria dos cristãos, lamentavelmente, acreditam, que tem que ver com relação ao arrebatamento secreto. O que essa teoria ensina? Diz, olha, de maneira geral, os cristãos não precisam se preocupar, porque quando esteja para acontecer a destruição desse mundo, um tempo de tribulação final, Deus vai arrebatar secretamente seu povo, vai levá-los para o céu. Então, assim, não precisam se preocupar os cristãos. Para eles vai ser período de paz. Os ímpios que eles vão sofrer. Só que, meus queridos amigos, isso é mentira. A profecia de Mateus 24 vai nos mostrar que o povo de Deus vai passar por uma grande tribulação. E esses falsos cristos, esses falsos profetas na época dos apóstolos, eles diziam, olha, nada vai acontecer, a nação judaica vai ser livre, não se preocupem. Não sejam aí alarmados por esses seguidores de Jesus aí que ficam falando que Jerusalém vai ser destruída, nada disso. E lamentavelmente diz que as pessoas gostavam de ouvir isso e milhares de pessoas foram enganadas. E não foi um, não foi dois, foram muitos falsos messias que surgiram. Tá? Aqui, o apóstolo João, quando ele escreve sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 18, ele disse que já na época dele haviam surgido muitos falsos anticristos. Tá? Disse assim, 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. O que disse aqui João? Olha, falando aqui para a igreja, olha, muitos anticristos já têm surgido. Na época de João havia muitos anticristos. O que significa anticristo? Não significa necessariamente alguém que está em contra de Cristo. Anticristo significa alguém que está em lugar de Cristo, tá? Quando a gente vai estudar o idioma grego nos ensina isso, tá? Anticristo significa alguém que está no lugar de Cristo. Porque nessa época de João, muitas pessoas haviam aparecido, né, dizendo, eu sou o Cristo. Nada vai acontecer com Jerusalém. E assim enganaram a muitas pessoas. Tá bom? Então perceba, antes da destruição de Jerusalém, aparecem falsos anticristos. E quando a gente estudar nas próximas lições, vamos descobrir que antes da destruição desse mundo, surge o anticristo também. Tá? Agora, eu queria compartilhar com vocês alguns comentários de um historiador de Israel, né, judaico. O nome dele é Flávio Josefo. Tá? Ele é muito conhecido, né? A maioria das pessoas que fazem teologia, estudam a história, sempre vão falar com relação aos escritos de Flávio Josefo. Tá? Ele não fazia parte de nenhuma denominação cristã. Tá? Ele era judeu. E ele viveu nesse período do primeiro século, e ele viu muita coisa, e ele escreve aí as coisas que viu, como que estava a situação naquela época.
E ele tem vários livros, e ele escreveu aqui um livro especialmente aqui que se chama Antiguidades Judaicas, e eu vou ler para vocês algumas coisas que ele escreve com relação aos falsos cristos dessa época, tá bom? E quem está falando aqui é alguém que viveu nessa época, ele viu, ouviu, tá? Ele disse assim: além disso, impostores e enganadores pediram à multidão que os seguissem até o deserto, pois eles disseram que eles lhes mostrariam maravilhas inconfundíveis e sinais que seriam feitos em harmonia com o desígnio de Deus. Olha, disse impostores, enganadores, conseguiam enganar multidões de pessoas, levando-os para onde? Para o deserto. Disse que ali as pessoas eram enganadas pelas maravilhas que faziam, e eles se apresentavam como se estivessem trazendo os desígnios de Deus. E milhares de pessoas iam, olha, enganados, iam lá para o meio do deserto, tá? Muito engano. Ele disse também aqui nesse mesmo livro, enganadores e impostores, sob o pretexto de inspiração divina, promovendo mudanças revolucionárias, convenceram a multidão a agir como loucos, levaram ao deserto com a crença de que Deus lhes daria sinais de libertação. Olha aí. Como loucos, as pessoas seguiam sem ter raciocínio, sem pensar. Multidões de pessoas levavam para o deserto enganados. Tá? Esses falsos cristos. Disse em outra citação aqui esse historiador Flávio Josefo, no mesmo livro Antiguidades Judaicas, ele diz assim: na Judeia, os assuntos estavam constantemente indo de mal em pior, pois o país estava novamente infestado de bandos de bandidos e impostores que enganavam a multidão. Então Jesus já tinha previsto que aconteceria isso. Amém? Agora, se você continua lendo então Mateus 24, sabe o que acontece depois que surgem esses falsos cristos? Vamos ler agora o versículo 6 e 7. Diz assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se deve levantar nação contra nação, reino contra reino, deve haver fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então perceba aqui como que está falando essa estrutura aqui. Disse, olha, depois que surgem esses falsos cristos, vai ter guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto. E vamos ver agora, parte por parte, como que isso se cumpriu. Vamos falar primeiro aqui das guerras. Depois vamos falar aqui da fome, dos terremotos. Como antes da destruição de Jerusalém, tudo isso aconteceu. Tá bom? Eu quero começar aqui lendo para vocês, por exemplo, um pouquinho de história, tá bom? O povo de Israel, ele sempre esteve em conflito, em luta, especialmente contra o Império Romano. Eles queriam ser libertos do domínio de Roma. E houve muito conflito, especialmente, por exemplo, no ano 67, tá? Estamos falando já aqui depois de Cristo, houve um general romano chamado Vespasiano, que ele recebeu a missão aí do imperador romano para extinguir o problema que estava tendo com algumas revoluções com os judeus, tá? Então sempre houve esse conflito, essas lutas. E não era só um problema com o Império Romano, esses problemas eram com as outras nações circunvizinhas. Os judeus, por exemplo, eles tiveram batalhas com os samaritanos, eles tiveram batalhas contra as pessoas que eram de Alexandria, inclusive também com os asquelianos. Eram nações que estavam ali ao redor, e houve sempre esse conflito entre eles. Eu quero ler para vocês outro comentário desse historiador Flávio Josefo. Eu vou usar muito ele e mais outros historiadores ao longo dessa série, tá? Ele disse aqui, ele tem outro livro que se chama A Guerra dos Judeus. E ele disse assim, com relação ao trabalho aqui do general Vespasiano, quando ele veio aqui para destruir Jerusalém. Isso foi no ano 67, viu? Diz assim,
A ordem era não deixar nada fora de Jerusalém, nada que pudesse interromper o cerco. Então, antes de que Jerusalém já fosse cercada, né, já havia esses conflitos, e a ordem que Vespasiano recebeu é que não devia deixar nada fora de Jerusalém, tudo devia ser destruído. E realmente houve muitos conflitos, muitas revoluções, milhares de pessoas morreram nessas guerras, nesses conflitos. Ellen G. White, no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 628, ela comenta esse período de agitação assim, militar, e ela disse o seguinte: antes da destruição de Jerusalém, os homens lutavam pela supremacia, foram mortos imperadores, os que se julgavam sucessores ao trono eram assassinados, houve guerras e rumores de guerras. Constantemente se ouvia falar disso. Fulano tal governante, tal líder, isso, foi assassinado. Havia muita traição entre os políticos, guerras, um governante traindo o outro, entrando em conflito, luta. Essa era a agitação daquela época. Agora, eu quero ler também um pouquinho agora do que fala um historiador chamado Tácito. Tácito é um historiador que viveu aí do ano 55 até o ano 117, tá? E ele foi testemunha, né, das coisas que aconteceram. E ele fala especialmente sobre o período aqui de Nero, tá? O imperador Nero, né, que ele governou. E após o governo de Nero, ele descreve algumas coisas que aconteceram. Ele disse aqui no seu livro Histórias. A história em que eu estou entrando é de um período rico em desastres, terrível em batalhas, dilacerado por lutas civis, horrível até em paz. 4 imperadores já pereceram pela espada. Houve 3 guerras civis, mais guerras estrangeiras, e muitas vezes as duas ao mesmo tempo. Então, alguém que presenciou tudo disse, olha, nunca houve um período de tanta agitação civil quanto na época que eu estou descrevendo. Olha aí, lutas civis, muitas batalhas, imperadores já que foram assassinados, guerras civis, guerras estrangeiras. Então, meus queridos amigos, irmãos, havia esse movimento de agitação, de guerras, já na época da igreja do primeiro século, tá? Agora, o que tudo isso gerou? Gerou muitos problemas sérios. E o maior problema é a fome. Essas guerras, esses conflitos, levou a que houvesse assim, fome, inclusive na natureza começou a ter, por exemplo, falta de água, não caía chuva, e isso trouxe uma grande fome ao redor de Jerusalém. Eu quero que você leia comigo aquilo que está no livro de Atos, capítulo 11, o versículo 28. Tá? Diz assim, ó, um deles, tá, falando aqui de um cristão, um grande assim, seguidor de Jesus, tá, que na época dos discípulos era um grande missionário, o nome dele era Ágabo, tá, disse, um deles, que era Ágabo, levantou-se cheio do Espírito Santo e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E isso, disse aqui, aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, Ágabo, cheio do Espírito Santo, ele fez uma profecia e disse, olha, vai chegar um período de fome, vai ter grande fome em todo aqui o império, tá? Incluindo aqui Jerusalém, nas cidades que estavam aí ao redor, enfim. Agora, se você vai um pouquinho para a história e você vê quando é que Cláudio governou, porque disse que essa fome se cumpriu no período que governou Cláudio. E Cláudio governou do ano 45 até o 54. Então foi durante esse período que aconteceu essa fome, antes do ano 70. Tá? Agora, eu vou ler para vocês 2 citações do livro O Grande Conflito, onde descreve como que essa fome foi assim terrível. Aqui na página 32, disse assim, milhares de pessoas pereceram pela fome e pela peste. Olha, não foi apenas fome, houve até pestes, doenças. E disse que milhares de pessoas morreram já nessa época.
A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de sua esposa e esposas roubavam de seus maridos. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. Olha, os jovens, os adultos, pegavam o alimento, o pouco alimento que tinham os idosos e comiam, porque não havia comida. Era um período de fome. A pergunta do profeta disse aqui: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta: as mãos das mulheres piedosas cozeram os seus filhos e serviram-se de alimento na destruição da filha de meu povo. Isso é uma citação aqui de Lamentações 4:10, que se cumpriu nesse período de fome. Olha, aqui nessa outra citação que eu vou ler, na página 31, aqui descreve quão atroz, quão terrível foi essa fome que antecedeu a destruição de Jerusalém. Diz aqui, tão atrozes eram as consequências da fome que os homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. A fome era tanto que naquela época os chinelos, né, não era havaiana, os chinelos eram aí de couro mesmo. Então diz, como não tinha mais nada para comer, eles pegavam o chinelo e começavam a comer o chinelo. O cinto que eles tinham, começaram a comer o couro, porque não tinha mais nada. Era uma fome muito, muito, muito terrível. E Jesus disse aqui na sua palavra, olha, haverá fome, pestes, guerras, e isso antecedia a destruição de Jerusalém. E naquela época se cumpriu. Disse mais: numerosas pessoas saíam da cidade à noite. Furtivamente, disse, para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Está falando aqui de Jerusalém. Pessoas saíam fora lá para pegar plantas silvestres, comer como animais. Tá? Disse mais: se bem que muitos fossem, disse, agarrados e mortos com severas torturas, muitas vezes os que voltavam com segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tanto grande perigo. As mais desumanas torturas eram afligidas pelos que se achavam no poder, a fim de extorquir o povo atingido pela necessidade, os últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escondido. Desesperados, então, as pessoas de noite fugiam no campo procurar alguma coisa, se tinha algum milho, se tinha alguma planta, alguma erva que servisse para comer. E nesse conflito de guerra, conflito perigoso, disse, muitos deles eram assassinados. Quando alguém voltava lá para a cidade trazendo algum alimento, disse que aí já haviam bandidos, pessoas que matavam para pegar o alimento, porque não tinham o que comer. Era um desespero, tá? Era uma fome muito, muito terrível. Além disso, a profecia disse, olha, não haveria também terremotos. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre aquela época, descobrimos que houve muitos terremotos, tá? Por exemplo, tem um historiador chamado Tácito, já citei ele, né, nesse estudo, mas ele escreveu um livro famoso que se chama Anais. E nesse livro, Anais, ele descreve, por exemplo, que antes da destruição de Jerusalém, houve muitos terremotos, tanto na cidade de Roma, em Creta, em Apameia, em Frígia, em Campânia, em Laodiceia, em Pompeia, todos esses terremotos, houve muitos terremotos, e tudo isso já anunciava para os cristãos que estudavam a palavra de Deus que estava chegando uma grande destruição. Tá? Eu vou ler uma citação desse historiador Tácito. Ele disse assim, nesse livro Anais: as casas foram arrasadas por terremotos repetidos. À medida que o terror se espalhou, os fracos morreram, pisoteados por aqueles que fugiam no pânico. Então, nas cidades, enquanto as pessoas fugiam disso, né, desesperados, no pânico, muita gente caía, os mais fortes iam aí pisando as pessoas desesperados. Assim disse que muitas vidas se perderam. Tá? Flávio Josefo, em seu livro Guerra dos Judeus, ele também fala sobre esse período onde houve esses terremotos. Ele disse, por exemplo, aqui, houve uma tempestade prodigiosa à noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com as maiores chuvas
relâmpagos contínuos, trovões terríveis e comoções de berros incríveis da terra. Disse mais, e contemplamos, disse aqui, muitos terremotos. Então, assim, ele viu aqui como que a agitação daquela época estava terrível, a natureza mesmo estava revoltada. É por isso que mais para frente, nesse mesmo livro, Guerra dos Judeus, ele escreve o seguinte: essas coisas, esses terremotos, esses problemas na natureza, eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava prestes a acontecer. Mesmo não, assim, não conhecendo todos os detalhes, mas ele já percebia que alguma destruição estava prestes a acontecer, quando o sistema do mundo foi colocado nessa desordem. E qualquer um podia supor que essas maravilhas, essas destruições, prenunciavam grandes calamidades que estavam prestes por vir. E nós sabemos que essa grande calamidade é a destruição de Jerusalém. Mas toda essa agitação, meus irmãos, olha, político, social, na natureza, tudo isso nos estava mostrando que a destruição de Jerusalém estava chegando. Tá? No livro O Grande Conflito, na página 28, diz o seguinte: Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam. Os homens eram, parece, doidos naquela época. Disse mais, achavam-se fora de razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade, na família, na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes se traíam mutuamente. Pais matavam seus filhos, filhos matavam seus pais. Parece que está descrevendo a época que estamos vivendo, né, amigos? Né, irmãos? Parece o tempo no qual estamos vivendo. Mas assim já era na época antes da destruição de Jerusalém. E os cristãos daquela época que estudavam as profecias sabiam, eles entendiam que tudo isso anunciava que o fim de Jerusalém estava chegando. Assim também, quando nós contemplamos aquilo que está acontecendo no nosso mundo, amigos e irmãos, a gente sabe que o fim está chegando. Vamos para o próximo sinal. Mateus capítulo 24, versículo 9. Diz assim: então, olha, quando se cumpre esse então? Depois de todo esse movimento aí, essas catástrofes na natureza, problemas civis, de guerras, tudo, então vos hão de entregar para serdes atormentados. Outras versões aí, como a Nova Versão Internacional disse, vos serão entregados para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, queridos irmãos, depois de toda essa agitação que ia acontecer, agora dizem, vem um tempo de perseguição, de angústia, onde muitos morreriam, onde os cristãos seriam odiados. Por quê, queridos irmãos? Diante de toda essa catástrofe, sabe, quem é aquele que era culpado? Eram os cristãos. De toda essa calamidade, esses problemas que acontecia, se falava naquela época, olha, está acontecendo isso por causa desses cristãos. Deus está nos castigando, Deus está enviando isso, aquilo por causa desse grupinho aí que fala de Cristo, que é Jesus, que é isso, aquilo, é por culpa desses. E, queridos irmãos, aí houve um problema muito sério naquela época, tá? Por exemplo, o livro de Atos, quando a gente estuda, ali a gente percebe que houve muitas vezes assim, líderes judeus que apelaram ao governo romano para matar, perseguir aqueles cristãos que estavam pregando o evangelho. Porque eles estavam perturbando assim, a sociedade e eles que estavam trazendo todas essas calamidades. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, é culpado por todos esses problemas que estão acontecendo no mundo daquela época, né? E os discípulos e os cristãos foram perseguidos severamente. Eu quero ler para vocês alguns exemplos de algumas pessoas que foram perseguidos, inclusive assassinados. Em Atos capítulo 5, versículo 41, fala, por exemplo, aqui sobre Pedro e João.
tá? Que eles foram açoitados por causa de Cristo. Disse lá, ó, os apóstolos, Pedro e João, saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles foram lá para o Sinédrio, chamados aí pelos líderes aí religiosos, e eles foram, disse aí, meus queridos irmãos, açoitados, foram humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. E quem está fazendo aqui, meus irmãos, são aqueles que estão assim humilhando, açoitando, são aqueles que se chamavam o professo povo de Deus, os próprios judeus. Tá? Então perceba que o povo de Deus é perseguido pelos próprios professos igrejas de Deus daquela época. Os judeus que perseguiram, que fizeram tudo isso. Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Oh, meus irmãos, houve uma grande perseguição. E essa perseguição, meus irmãos, o motivo por trás de tudo isso era que os cristãos estavam sendo culpados de todas essas calamidades que estavam acontecendo. E eles tiveram que fugir, foram dispersos. Queridos irmãos, foi nessa época, já no ano 34, inclusive, que a gente vê um dos primeiros mártires por causa do Evangelho. Ali em Atos capítulo 7, versículo 59, ali disse que Estevão foi apedrejado. Eu vou ler aqui para vocês. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por causa do Evangelho, olha, e como que era aqui Estevão? Ele apresentou o Evangelho, a palavra de Deus, da maneira que era. Os judeus não se agradaram. Eles tinham outras maneiras de acreditar, interpretar as Escrituras, e não gostaram daquilo que Estevão lhes apresentou. Por isso que levaram para fora e o apedrejaram. Períodos de perseguição. Aí disse por isso o versículo, olha, serão perseguidos, muitos vão ser atormentados, muitos vão ser assassinados, odiados, tudo por causa do meu nome. Quem é perseguido aqui, meus queridos amigos, é o povo de Deus. Eles não foram arrebatados, viu? Eles passaram por essa tribulação. Agora, em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5, ali descreve o encontro que teve Paulo com Jesus. Paulo pensava assim, olha, que ao perseguir, ao matar, ele estava fazendo um favor a Deus. Ele pensava que era a maneira certa de agir, mas estava lutando contra Deus. Olha o que diz assim, ó, versículo 3 até o 5, Atos 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, meus irmãos, muitas dessas pessoas que eram os perseguidores, assim como Saulo, eles pensavam que estavam fazendo aquilo que é o certo, mas eles estavam indo em contra do próprio Jesus. Assim será no tempo do fim. Muitos professos cristãos vão perseguir o povo de Deus pensando que estão fazendo um favor a Deus, mas vão estar perseguindo o próprio Jesus Cristo. Tá? Lembrem, essa tem uma dupla aplicação. Tá? Você cumpre duas vezes essa profecia de Mateus 24. O que mais aconteceu? Em João capítulo 16, versículo 1 e 2, fala que muitos cristãos foram assassinados. Diz aí, por exemplo, aqui Jesus, na verdade, ele já tinha profetizado, né? Como que seus seguidores, eles passariam por esse período de perseguição. Diz aqui: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Olha, estou lhes avisando, viu? Para que vocês não caiam em apostasia, não tropecem, porque muitos vão cair. Tá? Disse mais: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha, não se alarmem, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos aí nas sinagogas, vocês vão ser assassinados.
E essas pessoas que estão fazendo isso vão pensar que estão prestando um serviço a Deus, assim como Saulo. Tá? Mas isso vai acontecer. Mas tenham cuidado, não tropecem quando essas coisas acontecem. Daqui a pouquinho vamos ver que toda essa perseguição, esse caos, gerou que muitos cristãos tropeçassem. Grandes líderes religiosos, inclusive. Tá bom? Eu quero ler para vocês agora. Talvez você já sabe um pouquinho da história dos apóstolos, né? Mas todos eles morreram de maneira cruel. O único que morreu assim de velhice foi João. Mas todos os outros apóstolos, queridos amigos, irmãos, passaram aí por momentos difíceis. Muitos deles morreram apedrejados, crucificados, lançados aí num abismo, enforcados. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo. Até inclusive João, que ele morreu de velhice, mas a vida dele não foi fácil, tá? Na época do imperador Domiciano, prenderam João, o discípulo amado, e o colocaram vivo num caldeirão de azeite fervente. Colocaram vivo ele para matá-lo. Mas Deus protegeu aí João, e ele não morria dentro desse caldeirão de azeite. Eles tiraram ele daí e, como castigo, então o enviaram para a ilha de Patmos. Isso fala a história, inclusive o espírito de profecia confirma isso. Foi um período muito difícil de perseguição. Muitos milhares de cristãos morreram diante dessa perseguição. Mas o interessante era que quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam ao evangelho, mais pessoas aceitavam esse evangelho que era pregado. Agora, aqui em Mateus capítulo 24, o versículo 9 nos diz que haveria esse momento de perseguição, seriam assim atormentados, alguns morreriam, seriam odiados, enfim. Mas quando a gente vai ler agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 13, o versículo 9, que fala do mesmo sinal, ali apresenta um detalhe interessante. Diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas pela minha causa. Aí vocês serão levados na presença dos governadores e reis para testemunhar diante deles. Olha o que Marcos está falando. Disse, nesse período que haveria grande perseguição, disse também, o povo de Deus, a igreja, muitos deles seriam açoitados e tudo isso, mas eles teriam que comparecer perante governadores, reis, para quê? Para testemunhar de Jesus. E como que isso se cumpriu nesse período de perseguição? Eu quero ler para vocês alguns exemplos de alguns discípulos, de como eles, nesse período, assim, testemunharam de Jesus diante de reis, de imperadores, inclusive. Eu quero ler aquilo que está, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 24. Vamos ler o versículo 24 e 25. Lá diz assim, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a sua fé em Cristo. Então Félix, governante, né, político, manda trazer aqui a Paulo para quê? Para ouvir com relação à fé de Paulo, aquilo que ele acreditava em Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer falar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ou seja, Paulo, nesse clima de perseguição, desse clima terrível, ele foi chamado para testemunhar perante Félix, um governante político daquela época. E Paulo não teve medo em falar o evangelho, ele pregou. No tempo do fim, vocês vão perceber que muitos vão ser chamados a testemunhar perante tribunais também, assim como Paulo. E não foi o único momento. Quando você lê Atos capítulo 26, versículo 1 até o 3, ali disse que Paulo ele foi chamado a testemunhar também perante um rei, o rei Agripa. Eu vou ler para vocês esse momento.
Atos capítulo 26, versículo 1 ao 3. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar na sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. E disse assim: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Paulo disse então, olha, perante o rei Agripa, ele começa a apresentar defesa da sua fé, e ele disse, olha, eu estou aqui para apresentar defesa contra todas as acusações dos judeus. Por que os discípulos, assim, os cristãos, tiveram que comparecer perante reis, perante governantes? Por quê? Porque eles estavam sendo acusados de todas essas calamidades que estavam acontecendo ali. E aqueles que acusavam eram os próprios judeus. Queridos irmãos, amigos, no tempo do fim a igreja vai ser acusada de todas essas calamidades, e aqueles que vão nos acusar são os nossos próprios irmãos. O mundo religioso que está ao redor. Os próprios professos cristãos vão acusar o povo de Deus que é fiel aos seus ensinamentos. Eu leio outra citação aqui. Agora vou ler para vocês uma citação que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 493 e 496. Sabia você que Paulo, inclusive, ele foi chamado para testemunhar diante do imperador Nero? Diante desse imperador cruel que já existiu, que matou milhares, que ele assim colocava aí num poste as pessoas vivas e os queimava aí com azeite. Esse imperador tão perverso, Paulo, perante ele testemunhou sobre Cristo. É isso que está escrito aqui nesse livro. Diz assim, ó: Paulo perante Nero, como se salienta o contraste. O soberbo rei, diante de quem o homem de Deus devia responder por sua fé, tinha alcançado, disse, o mais alto poder terreno, autoridade e riqueza. Ele era o imperador de todo o Império Romano, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade e do crime. Tá? Ele era um grande imperador, mas tinha caído muito baixo nas profundezas do pecado. Nunca dantes ouvira Nero a verdade como a ouviu naquela ocasião. Ele sempre ouviu dos cristãos ali, que isso, que Jesus, aquilo, mas nunca antes alguém lhe havia apresentado todas as verdades quanto naquele momento que Paulo estava lhe falando de Cristo. Disse, olha, nunca dantes os enormes crimes da sua vida tinham lhe sido dessa maneira revelada. A luz do céu penetrou nos recessos de sua alma poluída pelo pecado. Disse, inclusive, ele tremeu com terror ao pensar que em um tribunal perante o qual ele, sendo o governador do mundo, do império daquela época, seria finalmente citado, recebendo suas obras a justa sentença. Temeu o Deus do apóstolo, e não ousou passar sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada. Então disse aqui, olha, aqui não disse o que Paulo pregou. No entanto, nos dá a ideia de que Paulo falou sobre o juízo. Por isso disse, olha, ele tremeu ao pensar que ele, como governador daquela época, um dia estaria, disse aqui, sendo sentenciado por Deus por causa de tudo aquilo que ele tinha feito. Então dá a entender que a mensagem aqui de Paulo foi, Nero, Deus vai te julgar. E aqui quando a gente ouve, por exemplo, a mensagem que Paulo falou aqui para o governador Félix, ele lhe falou do juízo vindouro. Então o tema, a pregação de Paulo tinha a ver com o juízo de Deus. E com certeza foi essa mesma mensagem também que ele falou para Nero. Por isso que ele tremeu. Ele pensou, disse na sentença que ele receberia por todas as obras ímpias que ele tinha feito. Mas mesmo assim, disse ele, sentenciou depois, né, aqui a Paulo. Tá? Então, meus irmãos, foi um período de perseguição, de testemunho. Aí a igreja começou a crescer,
mas foi um período, meus irmãos, onde Deus também cuidou do seu povo. Eu quero ler agora, terminar esse estudo dessa primeira parte, tá? Lendo aquilo que está em Marcos capítulo 13, versículo 11, tá? Falando desse momento onde haveria essa perseguição. Marcos disse o seguinte: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com aquilo que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Então ele disse, olha, não fiquem preocupados. Tá? Quando acontece esse momento de perseguição, que vocês vão estar perante os governantes, fiquem tranquilos. O Espírito Santo falará através de vocês. Vocês vão ser usados pelo Espírito Santo. Ele vai colocar as palavras certas em vocês. Eles não estavam desamparados. O Espírito Santo lhes ajudava. Em Lucas, capítulo 21, versículo 14 e 15, falando sobre esse mesmo detalhe, diz assim, ó: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com aquilo que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha, Deus deu sabedoria para os cristãos daquela época, para que com ousadia, com clareza, apresentassem as grandes verdades. Não havia ninguém que podia contradizer as grandes verdades dele. Lembra de Estevão, por exemplo? Como Estevão falou as escrituras ali, inclusive disse para os judeus, vocês mataram Cristo. Com o poder do Espírito Santo ele pregou. As pessoas aí ficaram chocadas com essa mensagem. E inclusive foi essa mensagem que lhe custou a vida, né? Porque finalmente ele foi apedrejado. Mas ele falou cheio do poder do Espírito Santo. E até com a sua morte, ele conquistou pessoas para o reino de Cristo. Porque Saulo, que estava ali observando tudo enquanto matavam aí a Estevão, Paulo ficou chocado ao ver a morte de Estevão. A mensagem que Estevão pregou impactou Paulo. E quando ele está indo depois para Damasco, ele ia pensando naquilo que lhe tinha acontecido. Então, a mensagem que Estevão pregou com a sua morte impactou a vida de Paulo. E influenciou também para a sua conversão. Assim será no tempo do fim. Muitas mensagens que vamos pregar, apresentar diante de tribunais, diante dos políticos, vai impactar os corações de milhares de pessoas. Tá? Mas mais para frente vocês vão ver mais detalhes de como que vai ser no tempo do fim, tá? O que mais ia acontecer? Agora, irmãos, o versículo 9 disse aí, de Mateus capítulo 24, versículo 9, né? Que seríamos, disse assim, os discípulos, né, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Quando você vai para Marcos capítulo 13, versículo 12, ele especifica um pouquinho mais de como que seria esse ódio. Ele diz, olha, um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. O mesmo fará o pai com seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Olha, o clima fica tão tenso que a própria família entregou aos seus próprios familiares. Pai entregou seus filhos, filhos entregaram seus pais para serem assassinados. É por isso que aqui em Lucas 21, versículo 16, diz assim, ó: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. E isso aconteceu, meus queridos assim, irmãos, amigos, durante o primeiro século. Antes da destruição de Jerusalém, muitas pessoas foram entregadas pelos seus próprios familiares. Os próprios cristãos entregaram outros cristãos. Houve cristãos que caíram em apostasia, tá? E entregaram seus próprios irmãos, tá? Disse aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36, aqui Jesus falando, olha, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer a espada, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão aqueles que estão na sua própria família. Não é que Jesus quer que as famílias se dividam, mas o evangelho de Cristo, essa mensagem divide, tá? E foi assim naquela época. Muitos cristãos que se convertiam eram odiados pelos seus próprios familiares e denunciados.
Era um tempo terrível. Aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 629, diz assim, ó: tudo isso sofreram os cristãos. Pais e mães traíram seus próprios filhos, filhos traíram seus pais, amigos entregaram amigos ao sinédrio, os perseguidores realizaram seu desígnio matando Estevão, Tiago e muitos outros cristãos. Então, a maioria das mortes dos cristãos que aconteceu, meus irmãos, muitos deles é porque foram assim entregues ou foram traídos pelos seus próprios irmãos de igreja e pela própria família. E eu termino, meus irmãos, o nosso estudo. Temos vários detalhes ainda aqui para falar, né? Porque não chegamos até a abominação da desolação, que é bem forte essa parte. Mas eu gostaria falar para vocês sobre aquilo que todo esse clima gerou na igreja, tá? Muitos sendo perseguidos, sendo traídos, muitos sendo aí odiados pela própria família, pela comunidade daquela época, enfim. O que gerou tudo isso? Abra sua Bíblia agora, Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, olha, ou naquele tempo, qual tempo? Naquele tempo que está acontecendo a perseguição, que os cristãos estão sendo assassinados, nesse tempo, muitos vão se escandalizar e vão se trair e odiarão uns aos outros. Está falando aqui para os próprios cristãos. Então, nesse período que acontece essa perseguição, a pressão vai ser tanto que muitos não vão suportar as provas e a sua fé vai ser abalada. E se apostatassem apenas seria bom. O problema é que muitos desses vão trair agora, vão acusar a própria igreja, vão odiar-se uns aos outros. Ou seja, meus irmãos, toda essa perseguição que aconteceu, esses assassinatos de cristãos, gerou e trouxe uma grande sacudidura na igreja naquela época. Nem todos os que tinham entrado na igreja realmente estavam 100% convencidos ou convertidos. Alguns começaram, meus irmãos, a desanimar, a apostatar, inclusive grandes evangelistas. Quando a gente vai, por exemplo, para 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo disse, olha, você sabe que todos os da província de Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Disse, meus irmãos, que muitos cristãos lá da província da Ásia haviam abandonado o evangelho. Haviam traído aqui o apóstolo Paulo, o abandonaram. E fala aqui de dois, inclusive, olha, de Fígelo e de Hermógenes, dois grandes evangelistas, dois grandes pregadores do evangelho, coajudadores de Paulo. E disse, olha, inclusive Fígelo e Hermógenes me abandonaram, caíram em apostasia, me traíram. Por que Fígelo e Hermógenes fizeram isso? A pressão era tanta. Quem não estava realmente convertido não ia suportar, ia apostatar, e eles apostataram. Quando Paulo escreve a sua última carta para Timóteo, aqui em 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele disse, olha, Demas, amando este mundo, me abandonou, foi-se para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eu fiquei só aqui, ele fala. E quando você lê a história de Demas, você pode procurar em uma concordância bíblica, o nome de Demas vai aparecer em outro lugar. Tem um lugar na Bíblia onde Paulo disse, olha, enviou uma carta e disse, olha, vós saúdam aqui Paulo e meus colaboradores aqui no Evangelho, estou juntamente aqui com Demas e mais alguém. Ou seja, Demas era colaborador na pregação do Evangelho. Mas Paulo disse agora aqui, ó, Demas me abandonou, amando esse mundo. Não suportou as provas, o escândalo que aconteceu, ele preferiu amar o mundo, aquilo que o mundo oferece, e me abandonou. Uma grande sacudidura na igreja, irmãos, muitos apostataram. Disse mais aqui em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, aqui na verdade uma carta de desabafo de Paulo, e ele disse aqui, ó, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isto não lhe seja cobrado. A sacudidura foi tanta, meus irmãos, que abandonaram a Paulo, ele estava sozinho. A igreja pela qual ele tinha trabalhado tanto, visitado, orado, batizado, feito tanto, muitos o abandonaram. Ele estava sozinho. Uma grande e terrível sacudidura. E assim também será no tempo do fim. Aqui o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2,
no versículo 19, ele disse o seguinte com relação a esses cristãos que na sacudidura abandonaram aí os caminhos de Deus. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha. Eles estavam conosco, mas na verdade nunca foram dos nossos. Tá? Estava aí o trigo e o joio. Mas todos esses problemas fez que o joio se separasse. Tá? Eles não permaneceram conosco, nos abandonaram, saíram. E meus irmãos, e em todo esse período, meus irmãos, que a igreja está sendo sacudida, a perseguição e tudo isso, os falsos profetas sempre estiveram ali. Mateus 24, 11 diz, olha, e surgirão falsos profetas, vão enganar a muitos. Então, em todo esse período, meus irmãos, havia muito engano, haviam os falsos profetas que apareciam levando mensagens de paz, de prosperidade, nada vai acontecer, tá? Que paz e amor, que isso, que aquilo, desviavam as pessoas daquilo que realmente era. Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 631, disse assim, ó, erguem-se falsos profetas, enganando o povo, levando grande número ao deserto, mágicos e exorcistas pretendendo ter miraculoso poder, arrastaram o povo após si, arrastaram-os às solidões das montanhas. E sabem, queridos amigos, muitas dessas pessoas que falavam assim mensagens falsas de paz e amor eram líderes religiosos daquela época. Eu vou ler aqui mais uma citação do Espírito de Profecia, aquilo que Flávio José fala no seu livro, e praticamente a gente vai estar encerrando por ali essa primeira parte do nosso estudo. Tá? Disse aqui, no Grande Conflito, página 29, a fim de estabelecer mais firmemente seu poder, os líderes religiosos daquela época subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Afinal, as multidões apegaram-se firmemente a crenças de que o Altíssimo interviria para a derrota de seus adversários. A mensagem dos cristãos era, olha, vamos nos preparar porque está chegando a destruição de Jerusalém. E esses líderes, disse aqui, subornavam pessoas, falsos profetas, para dizer para as pessoas, olha, Deus me enviou, Deus me falou que não vai acontecer isso. E através de milagres, sinais, falavam, olha, vai ter um período de paz e amor, e enganavam assim o povo. Disse Flávio Josefo no seu livro A Guerra dos Judeus. Aconteceu que, enquanto Fado era procurador da Judeia, um certo mágico, cujo nome era Teudas, convenceu uma grande parte do povo a levar seus efeitos com ele e segui-lo até o rio Jordão, pois ele lhes disse que era profeta e que, por sua própria ordem, dividiria o rio e permitiria que passassem por ele, e muitos foram enganados por suas palavras. Ou seja, meus irmãos, olha o período difícil pelo qual a igreja passou. A igreja sendo perseguida, muitos apostatando, uma sacudidura na igreja, e os falsos profetas surgindo aí com mensagens de paz e esperança para enganar as pessoas que poderiam ouvir a mensagem. Aqui em Atos capítulo 13, versículo 6, fala de outro falso profeta, por exemplo, chamado Bar Jesus. Disse aqui, ó, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Era um período, meus irmãos, difícil. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro alerta os cristãos daquela época e disse, olha, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, falsos profetas trazendo falsas heresias nesse período. Muito engano. E, queridos irmãos, nunca houve tanto engano como na época que estamos vivendo, viu? Tantas heresias, tantos falsos ensinamentos por aí.
E esses ensinamentos surgem dos grupos religiosos, das denominações religiosas. Disse aqui em 1 de João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ai, 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 tenham cuidado, alerta, falsos profetas enganando o mundo. Mas sabem, em meio desse clima de enganos, de perseguição, a igreja foi cheia do Espírito Santo e pregou o Evangelho. No próximo estudo que a gente vai ter, a gente vai continuar falando o cumprimento de Mateus 24:14. E será pregado o Evangelho em todo o mundo. Como é que antes da destruição de Jerusalém se cumpriu esse versículo? Eu vou lhes mostrar textos bíblicos e a história para que vocês vejam tudo isso. Queridos amigos, a história do primeiro século não foi fácil. Muitas coisas que aconteceram, momentos difíceis que os cristãos passaram, mas Deus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em meio de toda essa perseguição, de todos esses problemas, Deus esteve com seu povo. E assim acontece o dia de hoje. Deus está guiando sua igreja, Deus está guiando a sua vida. Nós apenas devemos nos colocar nas mãos de Cristo. Essas histórias que estamos lendo aqui, queridos irmãos, é para nos ensinar a perseverar. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera. No passado não foi fácil, mas os discípulos e os cristãos perseveraram. Não será fácil agora no tempo que estamos vivendo também, mas em nome de Deus podemos sair vitoriosos. Você gostaria nesse momento pedir a Deus, por favor, Pai Santo, fortalece a minha fé. E eu também quero ser um cristão verdadeiro, permanecer firme diante de todos os obstáculos que estão aparecendo. Você gostaria de falar isso para Deus? Então vamos terminar fazendo uma oração. Eterno Deus, querido Pai, nesse momento nos colocamos em Tuas mãos e colocamos, Senhor, as nossas vidas para que o Senhor nos guie. Que aprendamos, Senhor, desse exemplo dos cristãos do primeiro século. E nós que estamos vivendo, Senhor, no fim desse mundo, fortalece a nossa fé para permanecermos firmes, Senhor, até o fim. Por favor, Deus Santo, abençoa teu povo que está fazendo esse estudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, um grande abraço, queridos amigos. Não percam uma próxima lição que a gente vai falar aí já sobre a pregação do Evangelho, a abominação da desolação, como que foi a perseguição, enfim. Tá? É muito importante esse estudo. E Deus lhes abençoe. Até a próxima.